Boa noite a todos. Hoje são 13 de abril de 2025. Estamos iniciando mais um estudo do livro O Evangelho por Dentro, de Honório de Abreu, onde ele faz um estudo interpretativo do Evangelho de Mateus à luz da doutrina espírita. Hoje, então, daremos início ao capítulo 2. Mateus 3,2. Isso. Então, agora, o Xaxá, que vai conduzir esse estudo, já vai dar início a, a esse estudo. Microfone. Ok, gente. Boa noite a todos. Bom ver essas carinhas aqui de novo. E uma boa noite aí aos nossos queridos amigos internautas aí que estão assistindo aí a posteriori. Podemos. É, então, a proposta inicial, né, a proposta, na realidade, foi a gente estudar o livro Evangelho por Dentro. E eu vou até compartilhar aqui para que a gente olhe para a carinha dele também, Isso. né? Enquanto isso, Xaxá, Ah, Cris, você poderia fazer uma oração inicial para os nossos estudos, por favor? boa. Posso, gente. Boa noite. Só um minuto, eu estou me transferindo aqui para o notebook. Pessoal, tá mudo para mim só ou tá mudo para todo mundo, a Cris? Tá mudo. Cris? Estava mutado? Uhum. Tá. Então, eu estava precisando de um preâmbulo, né? Para me conectar. Vamos lá, agradecer a espiritualidade amiga pelo acolhimento a nós nessa noite. Agradecer ao nosso querido Xaxá, que incansavelmente vem nos conduzindo pelas essas páginas luminosas que seu Honório de Abreu nos trouxe. Nosso mestre querido Jesus, a ti, Senhor, nós entregamos esta noite, entregamos os nossos corações, o nosso espírito, o nosso intelecto, para que seja feita a tua vontade através das transformações necessárias no nosso ser. Nós estamos felizes por esse momento, estarmos entre amigos e irmãos, encarnados, desencarnados, nessa solidariedade do mundo espiritual com o mundo material, que só nos leva ao engrandecimento, à evolução, ao consolo, à esperança, ao cuidado uns com os outros. Obrigada por mais essa noite, que sejamos excelentes aprendizes para que possamos ser dignos de andar por onde tu andaste, de passar pelo que tu passaste, de poder também semear como tu semeaste, possamos estar nos teus passos, seguindo-te. Que assim seja. Bom, obrigado, Cris, pela prece. E quando a gente está se sentindo cansado, aí a Cris vem com o incansável Xaxá e a gente fica com vergonha e fala, "Ai, meu Deus do céu, vamos ter que continuar." Mas é assim, né? A gente vai se ajudando um ao outro dessa forma, mesmo que sem querer, né? Que bom. Mas é isso, gente. Não sei se já está compartilhando aí para vocês, acho que vocês estão vendo já, né? A tela, então, o Evangelho Tá. por Dentro. É esse o livro que a Denise comentou, né? Que é o primeiro livro do Honório Abreu, em espírito, enviado aí através do grande amigo Wagner Paixão, grande amigo nosso e grande amigo do Honório. Então, enfim,
O Wagner, eu já venho falando isso algumas vezes, assim, pelo que eu conheço, né, de algum tempo, ele consegue traduzir muito bem o Honório, ou seja, o Honório, ele tem uma ambiência assim, psíquica muito interessante, sabe, com o que o Honório era encarnado, né, e desencarnado então. Então ele consegue trazer coisas que a gente fica assim impressionado, sabe? Impressionado que quão belo é. Então, primeiro o livro do Honório, e a gente vai falar de outros aqui também hoje. Então, a gente já andou passeando um pouco pela obra, falamos um pouco da introdução, na apresentação, né, que o Haroldo é um dos que faz a apresentação, tem um prefácio belíssimo do Honório, né, na Intimidade do Cristo. Passamos pela escala genealógica, né, que a gente viu ali aquela Mateus 1,17, lembrando, esse estudo interpretativo aqui de Mateus não é aquela sequenciazinha, versículo por versículo, capítulo por capítulo, mas são 45 capítulos que o Honório pegou e ele foi espaçando, né, e trazendo um bocado de coisa interessante para nós. Repetindo o que eu já falei assim outras vezes, será que teremos uma continuidade de Mateus, ou um João, ou um Marcos, ou juro para vocês, hoje, eu digo, para mim, né, assim, isso não importa muito, porque a gente aprendendo com o que o Honório trouxe para nós aqui nesse livrinho, eu acho que a gente pega qualquer outro evangelista ou outro texto e a gente vai sair do outro lado, porque tem muita doutrina espírita aqui. Então a gente viu, né, sobre passando pela genealogia, a gente não, o objetivo não é se prender ao aspecto, né, temporal ou do aspecto assim dos acontecimentos, dos fatos, né? É, literalmente falando, não é bem isso. A gente pega isso, mas traz para o espírito, que é para nossa alma, que é o que importa. Então, aqui falando de gerações, a gente estudou um pouco, mas não falou, não ficamos, não nos detivemos, né? Na cada personagem, para poder, de fulano que gerou cicrano, que gerou. Não, mas no sentido de ciclo, ciclos que se fecham. E o Honório já começa, né, obedecendo a ciclos inteligentemente dirigidos pelas potências que nos governam, ou seja, então o Serra já tinha uma programação e tudo muito simbólico, né, tem um simbolismo muito bacana no 3, no 6, no 7, no 14. Então, 14 gerações de Abraão a Davi, 14 gerações de Davi ao exílio na Babilônia e 14 gerações do exílio da Babilônia ao Cristo. Então, a gente já andou passeando um pouco por aí. O Honório traz muita coisa interessante relacionada com a doutrina, que a gente tem que fazer essa pesquisa. Ele pede que a gente vá na Gênesis de Moisés. A gente vai lá e faz uma correlação com o que ele passou para nós. Fala também aqui do Livro dos Espíritos, a gente vai lá também, como a gente fez, né? E passamos por ele todo. E chegamos no capítulo 2 que ele já pula para o capítulo 2 do livro, ele já pula para o capítulo 3 de Mateus. Começa no 2 ali, falando, que vai falar para o nosso querido João Batista, né? Porque João Batista representa, assim, um grande precursor. Então tem todo um estudo muito bacana em torno de João Batista, que não é o caso, não é assim. A gente pode até trazer pinceladas aqui sobre ele, né? Personalidade, ou mesmo o que ele representava, tá, tudo mais, mas não é o foco, a gente estudar o João Batista, mas em si a mensagem. E eu acho que é isso que se quer de fato, né? Entender ali a mensagem e seguir. Então, Honório traz para a gente Mateus capítulo 3, versículo 2, que diz assim: dizendo, arrependei-vos, pois está próximo o reino dos céus. Então, isso está fazendo menção, vou até abrir aqui uma Bíblia, deixa eu ver qual que é a Bíblia mais fácil. Deixa eu abrir aqui rapidinho. Gente, se eu buscar outro livro, aparece a minha busca aí? Tá fazendo? Tá, né? Tá. Tá, né? Beleza, ótimo. Então Uhum. vamos aqui pegar uma Bíblia aqui. Eu gosto muito da João Ferreira de Almeida, Eu também, revista, Xaxá. revista e corrigida. E é de 1969. Essa aqui não Eu sei se gosto é, muito. essa aqui eu não sei se é ela, mas enfim. Mas muito interessante. Eu tenho até um exemplar dessa Bíblia aqui. Vamos lá em Mateus. Cadê? Tá aqui.
Ah, gente, calma, que meu mouse tá faltando dedo aqui para puxar o mouse. Então tá, nós temos aqui, né, Mateus. Vamos aqui para os capítulos, vamos lá para o 3. Começar do versículo 1, né? E naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia. Então, é interessante ter vindo aqui, porque essa palavra deserto ela vai aparecer um pouco aqui nos nossos estudos, não só hoje, como em futuros aí, né? E dizendo, que é o versículo que o Honório pegou, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Então, João Batista aparece aqui, né, neste momento, né? Fala um pouco ali da gravidez, né? Da, da, da gravidez de. Gente, uns é Isabel, outro é Elizabeth, enfim. E, mas aqui aparece o João Batista já pregando, dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Aí fala das vestes de João, né, como ele se alimentava, e toda Jerusalém, toda a Judéia ia ter com ele, e aparecia tudo quanto é tipo de gente, inclusive os saduceus e os fariseus, que ele falava: ó, raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzir, pois, frutos dignos de arrependimento, uma palavra que a gente vai ver muito aqui, né? E não presumais de vós mesmos, dizendo: temos por pai Abraão, porque até das pedras Deus suscita ali que filhos para Abraão. Então, é, está posto o machado à raiz das árvores, toda árvore que, pois que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. Batismo com água e tudo mais, mas aquele que vem após mim. Então, toda aquela história muito bonita ali dele ser o precursor do Cristo. Logo em seguida vem o batismo de Jesus, tá? Que a gente também já conhece a história, mas também não é foco do trabalho aqui hoje, tá? Muito bem, vamos voltar lá no nosso. Opa, cadê você? Vamos voltar aqui no nosso Honório. Honório, calma. Honório Abreu. Evangelho por dentro. Aí o Honório começa a trazer para a gente, né? E a gente vai lendo algumas coisas aqui, a gente vai comentando e vamos abrindo aí para todo mundo, tá, gente? Todo mundo fica aí à vontade. E ele pega e separa, dizendo: arrependei-vos. Pronto, para aí. Então, João Batista falava isso, pregava isso. Arrependei-vos. Chamava, convidava ao arrependimento, convidava ao batismo, e as pessoas, na hora de se batizar, elas tinham que falar o- aquilo do que elas se arrependiam, era de voz, né, de público. Os outros tinham que ouvir o erro da pessoa, o pecado da pessoa. Então, para a pessoa fazer isso, ela tinha que ter realmente muita vontade de se converter ou de se batizar, né? Porque de público ela tinha que dizer: sou um pecador, porque é por causa disso, 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 né? E aí batizava. Mas aí o João fala: arrependei-vos, arrependei-vos. E o Honório vem comentando. Aí vamos lendo alguma coisa, a gente vai comentando e vocês vão me ajudando também, tá? Bom, João o Batista, por isso que ele era conhecido o Batista, né? Que era o que batizava. João o Batista, precursor do Mestre e figura culminante. Esse termo é muito legal. Figura culminante no processo da revelação prática da lei. Então tá aqui. Uma revelação prática da lei. Desculpa, da lei de justiça entre os de sua raça. Então, João o Batista, surgindo do deserto da Judéia, ou no deserto da Judéia, em que atesta o próprio ascetismo moral, diz: arrependei-vos. Então, vamos lá aqui é interessante porque aqui tem um dicionáriozinho, né, no Kindle, e a gente consegue exemplificar melhor, né? Ascetismo, modo de viver, modo de viver, traduzindo assim, né? Práticas ascéticas e assim tal. Então, João Batista, oi, tá aqui, atestando seu próprio modo de viver moral, seu ascetismo moral. Ele diz: arrependei-vos. Então ele vivia dizendo isso. Arrependei-vos, arrependei-vos, arrependei-vos. Figura culminante no processo da revelação prática da lei de justiça, né?
Em outro ponto, né, mais adiante, Jesus vai falar que João Batista, dentre os nascidos de mulher, João Batista foi o maior, né? Muita calma nessa hora, né? Porque isso aí dá uma margem a tantas coisas que a gente não pode fugir, como Deus, com Jesus não fugiu à lei divina, então muita calma nessa hora, porque Jesus, sim, ele encarnou o corpo de carne, né? Por que que ele falaria isso? Até o Haroldo me explicou isso uma vez, com bastante calma, né? A gente conversando. Isso era mais uma expressão idiomática, né? Que era muito usada ali, uma figura de linguagem muito usada à época. Ele até exemplificou assim para mim, Xaxá, é mais ou menos isso assim, ó. Dos que estão aqui, o maior é João Batista, ou foi João Batista. Por quê, gente? Gente, a gente acabou de estudar no NEP Brasília Jesus à luz da doutrina espírita. Jesus é o mestre por excelência, o ser que, que passou aqui sem mácula nenhuma. Jesus não é desse planeta, gente, mas encarnou. Mas não é. Então, Jesus é um anjo aqui entre nós, um anjo aqui entre nós. Então, dos nascidos, dos que estão aqui, João Batista é o maior, o que ele representava, né? Essa culminância nesse processo da revelação. João, fica à vontade, cara, você levantou a mão aí. Eu acho que levantou, né? Ah, foi, rapidinho. Ah, O que tem lá, nascidos de mulheres, né? Justamente aqui, significa o que você acabou de dizer, por isso que eu abaixei a mão. Se estão aqui no plano terreno, né? A galera que vem rodando os ciclos aqui, era só isso mesmo. é isso aí, João. Então, o João Batista representava isso. Não à toa ele veio como precursor, né? E a gente olha assim um pouco na história do João Batista e a gente não vê muita informação, né? A gente vê ali João, primo de Jesus, e teve aqueles momentos lá ainda do nascimento deles, ou antes do nascimento, na barriga da mãe, né? E depois vamos ver João aí atuando, depois ele aparece um pouco ao longo da história, tem uns capítulos fantásticos, né, em relação ao João Batista, né? Mas no Boa Nova, no livro Boa Nova, né, o Humberto de Campos, ele traz assim coisas belíssimas, revelações, inclusive, na minha opinião, grandes revelações, né? Naquele diálogo entre Isabel e Maria, em que elas duas olham pela janela, uma fala do seu filho, a outra fala, o meu João também, meu Deus, meu João, ele é uma pessoa fora da curva, e o Jesus que fica ali na beira do rio ali, falando com malfeitores, e aquelas conversas de mãe, né? Mãe é mãe, em tudo quanto é lugar. E, e elas olham pela janela e é coisa muito interessante, né? Olham pela janela ao final da conversa, e tá Jesus mostrando, apontando, e é Humberto de Campos é todo poético, né? Ele mostra, ele fala dos vales, dos montes e coisa e tal, apontando, mostrando para o João, como um general a mostrar para o seu soldado todo o campo de atuação, né, da batalha que queriam, iriam andar. Então é muito interessante. Então João conhecia Jesus desde criança. Então, né, assim, naquela encarnação. Então, João, dos que estão aqui, foi o maior, pelo que ele representa. E ele tem que vir antes de Jesus. O arrependimento, o arrependei-vos, simbolicamente falando, ele tem que vir antes, para a gente poder pegar um caminho e a verdade e a vida que Jesus trouxe e seguir e trilhar. Surge no deserto da Judéia, em que atesta o próprio ascetismo moral, dizendo: arrependei-vos. E o Honório continua. Diz ele, Honório, que o quadro é dos mais sugestivos aos estudiosos das letras cristãs, interessados em seus símbolos e sequiosos por interiorizar sua mensagem eterna. Muito bem. Então, estamos aqui, acho que a gente faz parte aqui desses estudiosos aqui, ou candidatos a estudiosos, né, dessas letras cristãs. Só que olha o complemento do Honório. Aqueles que estão interessados nos símbolos, sim, claro, porque no literal ocorreu, muito provavelmente daquela forma, mas a gente tem que estar sequioso por interiorizar essa mensagem. Então, essa é a deixa. A gente tem que pegar isso, trazer para dentro de nós.
né? E não ficarmos presos, presos à mensagem literal. Então, isso aí não adianta nada. A gente vai falar, vai dar exemplo e tudo mais, mas não vai fazer, porque a gente não conseguiu nem entender. A gente não consegue entender, tanto é que, com respeito a todos, né, que fazem, usam, fazem dessa forma, mas quando a gente não entende, a gente quer fazer igual de forma literal, material, fisicamente falando. Então eu vou a Jerusalém, eu vou ao monte, eu vou à cruz lá, sabe? Eu pego. Quantas pessoas não já pagaram promessas carregando uma cruz, subindo uma escadaria, né? Então, não sei se estão sequiosos de interiorizar isso, porque estão querendo mostrar, ou achando que fazendo o que, que foi feito lá literalmente no passado, trazendo para cá, vai fazer algum sentido ou vai dar certo. Não sei, é de cada um. Questão de fé, né? Não estou entrando nesse mérito. Não estou entrando nesse mérito, não. Mas nós temos que interiorizar. Aí o Honório é muito bacana, gente. O Honório, ele não fica com meias palavras. Ele explica, ele dá a letra. Então, deserto, porque ele vem no deserto da Judéia. Estava no deserto da Judéia, ou vem de lá. Deserto, cuja expressão simbólica, olha o que ele fala, ele continua, em aspecto moral e espiritual, significa saturação da alma ante as experiências já trilhadas à exaustão e diante do futuro incerto e desconhecido. Então, vamos dar uma pausa aqui. O deserto, continuando depois da vírgula, é recurso de depuração do ser pelos caminhos da vida, quando expiação e prova talham o caráter. Então, vamos voltar. Uma expressão simbólica, aspecto moral e espiritual, significa, gente, quando a gente vê deserto nos mais variados textos da Bíblia, do Velho Testamento e do Novo Testamento, essa saturação da alma, da alma. Mas diz mais aqui, ante as experiências já trilhadas, a exaustão. Então, assim, a gente pode usar, como a gente usa normalmente, precisa ir ao deserto, né? Paulo foi ao deserto, né? Gamaliel foi ao deserto, aí não sei quem foi ao deserto, vamos ao deserto. Então, Moisés levou a turma pelo deserto. A gente fala essas coisas, né? E a gente usa como uma pequena metáfora para poder dizer assim, eu tenho que meditar sobre o assunto, eu preciso pensar, eu preciso, né, me recolher, eu preciso refletir sobre as coisas da vida. Legal, a gente pode usar isso, claro que pode. Mas aqui o sentido do evangelho é experiências já trilhadas à exaustão. Fim de ciclo. Fim de ciclo. Não é assim, hoje eu não estou legal, então eu estou num deserto. Não é bem por aí. Podemos usar isso, né? Mais ou menos o que a gente discutiu já em outras reuniões para trás, que a Cris vai lembrar bem, quando fala sobre os monastérios, né? Essa saída que a gente faz para poder se isolar do mundo, tem todo tem toda uma necessidade que se criou em torno disso, virou uma cultura que virou até sei lá, né? Enfim, ficou um pouco meio organizado o negócio. Não entrando também no mérito assim, né, de causa e efeito, ação e reação, ou missões. Missões, não é bem isso. Mas quando está ligado aqui à leitura do Evangelho de Jesus, experiências já trilhadas à exaustão. Quando Paulo foi ao deserto a primeira vez, vocês lembram, ele foi, se apresentou, agora eu sou cristão, não confio muito em ti, Paulo. Mas eu quero ir para lá, eu quero ir para cá, eu quero fazer, quero acontecer, vou pregar, vou à Grécia, vou. Fez e aconteceu. Chegou no momento em que ele, nossa, não é nada disso. Estou fazendo alguma coisa errada, algo não deu ruim, então vou para o deserto. No deserto é que aí a pessoa é colocada à prova mesmo, de tudo que ele vivenciou, aprendeu ao longo dos anos ou das reencarnações, como fala aqui. O deserto é recurso de depuração do ser
pelos caminhos da vida. Uhum. É um momento na nossa vida que a gente não sabe se é hoje, tomara que seja, sabe? Estou exausto disso. Estou exausto de caminhar por caminhos errados. Aí a gente começa a entrar num deserto. Porque a gente não. Tá ali, ó, saturação da alma ante as experiências já trilhadas, a exaustão e diante do futuro incerto e desconhecido. Como Paulo, meu Deus, e agora? Eu sei que o Senhor é o caminho, a verdade e a vida, é o mestre que eu tenho que seguir. Comecei a Hoje, fazer, mas uhum, comecei a fazer errado. uhum. Não sei como é que vai ser o futuro. Estou no meu deserto. Pode falar, Denise. Eu e a Cris, a gente levantou a mão. Ah, então eu não vi, gente. Fica à vontade. É assim, eu estava aqui pensando, você estava aí comentando, o arrepender-se, ele é um processo, não é mesmo? Ele é um processo, né, que a gente tem que reconhecer o erro, né? Você tem que sentir o remorso, você precisa ter uma iniciativa de mudar comportamento e depois atingir o nível do perdão. Então, é Uhum. nesse processo, né, que a presença do deserto, você ir para o deserto, ajuda muito. Então, o arrepender-se vai se dar ligado a esse deserto, que a gente vai precisar fazer para completar o ciclo do arrependimento. Não é mesmo? É Isso aí. bem amplo e bem complexo. O interessante é conectar isso também com a questão do João Batista batizando as pessoas, não é? Que é a renovação. Para dali a pessoa recomeçar com uma nova vida. Por isso que a palavra-chave vai ser o arrepender-se. Mas é um processo bem complexo, Muito complexo. Mas pode longo, falar, Cris, desculpa. né? Longo, né? E longo. Não me acordei, reconheci meu erro. Ah, não, é longo. Ele é longo. Diga, Cris. Eu estava aqui procurando um livro de Emmanuel, que ele fala desse processo que a gente vai se afundando cada vez mais, né, insistindo nos erros ou negligente, até que ele fala desse momento de exaustão. Eu vou procurar aí no livro para colocar aqui o nome dele. Quando Tá chega bom. nesse momento de exaustão, ele é justamente o pontapé para você ir subindo na escalada, porque não tem mais para onde ir. É como esse deserto realmente, que o deserto é uma escassez total. Não tem mais, né? Não tem mais recurso, você não tem outra opção a não ser se levantar. É bem bonito porque ele vai falando dos estados emocionais que a gente vai experimentando até chegar a essa exaustão e os que a gente vai para a subida, que aí requer justamente isso, né? Por isso que João vai dizer que arrependei-vos, mas que esse batismo não tem valor sem a transformação moral. No livro Quando o Amor Veio à Terra, de Djalma Margolo, ele é muito bonita a fala, né? A conversa dele com o pai Zacarias. O Zacarias, em espírito, conversa com ele em sonho, quando ele está no mosteiro ainda, inclusive. Então, esse batismo requer essa mudança, essa transformação moral, senão não houve batismo, né? É simbólico mesmo. Uhum. Ó, Emmanuel fala: arrepender-se é sair do deserto da exaustão para o oásis da renovação. Vamos procurar o texto. Interessante, né? O deserto da exaustão, o estado de esgotamento e de sofrimento. E aí você vai para o oásis da renovação, lugar de paz, de esperança e de rejuvenescimento. Muito bom. É, isso Vamos. tudo porque João Batista falou que arrependei-vos, pois está próximo o reino dos céus. Então nós temos que tentar, não, de uma vez por todos entender o que é esse reino dos céus, né? Que pode passar, pode ser esse oásis, ou o oásis passa por ele para poder chegar lá, né? Enfim,
Então, e é tão bonito que mais na frente, não sei se é aqui ou em outra parte, não sei, que diz o seguinte: o arrependimento, ele só existe por causa dessas experiências que a gente tem. Porque senão, a gente não ia ter do que se arrepender, porque a gente não vivenciou, não experienciou. Então, uma coisa alimenta a outra. O fato da gente passar por depuração, pelos caminhos e tudo mais, ele é fator para gerar o arrependimento. Sem isso, não tem arrependimento, porque não experienciamos, não vivenciamos, não sabemos aquilo que a gente não sabe da lei. O que se faz é lei, porque a gente não sabe. Então, não tem do que se arrepender. Graças à depuração, ao caminho que a gente vai seguindo, a gente chega num momento de exaustão, em algum momento, aí passa pelo processo de arrependimento e vida que segue. Então diz aqui, né? Sei pelos caminhos da vida, quando expiação e prova talham o caráter. É isso. Expiação e provas, expiações, está pagando ou está sendo testado, eles vão talhando o caráter da pessoa. O deserto é recurso de depuração. Ok, vamos seguir. Essa imagem Pessoal, vigorosa. é, Oi, por Jonas, você pouco eu levantou a mão, levanto a desculpa. mão aqui, que eu estou tentando levantar a mão, mas no meu reagir. Ah, achei. Tá, deixa eu levantar a Opa, mão primeiro. diga lá. Eu É estava tentando separado fazer. aqui no Zoom, né? A mãozinha para levantar fica separada. Eu fiquei É, procurando também um tempinho. eu queria só fazer antes de mudar do assunto, mas sobre o Uhum, arrepender, né, do batismo. Tem uma outra coisa também para a gente lembrar, e o povo antigo, antes deles serem os hebreus ainda, tinha um costume de quando ele mudava de identidade, inclusive ele mudava de nome. Então, a gente tem Abrão, que virou Abraão, Sarai, que virou uhum, Saara, Jacó, que virou Israel, Paulo, que virou Saulo, é o contrário, Saulo, que virou Paulo. Então, é, quando a pessoa mudava, o nome tinha um significado, né? Eles geralmente colocavam um nome na pessoa que significava, inclusive, às vezes até a profissão que ela ia ter, porque era da tribo que exercia aquele papel. E é, quando a pessoa resolvia não seguir o que o pai tinha determinado, ou quando ela mudava o que tinha sido previsto, ela precisava mudar de nome, já que o nome significava o que ela fazia. E tanto que Saulo mudou para Paulo. De grande ele passou a ser o pequeno. E então o batismo, nesse sentido, tinha essa ideologia, né, de mudar de identidade. Eu não sou mais aquele que eu era. Agora eu sou uma nova pessoa, um novo ser, com outro nome, com outros objetivos, com outra ideologia. Então, ou seja, era um costume, era uma coisa muito enraizada na cultura deles de que você tinha que ser uma outra pessoa, né? Não só, não era um ato físico e externo, era uma transformação completa. uhum. Boa lembrança, Jonas. E o assunto ele suscita desdobramentos. E muitos, viu, Jonas? Foi muito bom você ter trazido. Sabe por quê? Porque é isso. É como se fosse uma mudança de caráter, né? No bom sentido, uma mudança de personalidade. Agora eu sou outra pessoa, né? É o batismo de hoje. As pessoas levam para isso aí. Nova pessoa eu sou, fui batizado, era assim, mergulharam na piscina lá, trouxe de volta. É outro, né? A gente só não muda o nome, atualmente. Naquela época, Jonas trouxe isso bem, bem legal. Agora, olha que interessante. Você citou um desses aí que mudou, que foi Saulo, que virou Paulo. A conversa dele com Barnabé é muito bonita. É muito bonita. Naquele momento, né, que ele, né, faz um fenômeno ali, cura lá o Sérgio Paulo, acho que é isso. Enfim, faz aquele fenômenozinho lá interessante e aí fala, cara, as pessoas mudam de nome, né? A história é essa, né, Jonas? As pessoas mudam de nome, Paulo. Então, você foi agraciado com alguma coisa aí, cara, muda e tal. E ele falou assim: olha, eu não posso deixar que o pessoal esqueçam o que eu já fiz. Olha que coisa interessante. O Paulo era uma coisa impressionante. Então não vou mudar, entre aspas, completamente. Vou mudar um pouquinho. E vou assinar, vou passar a assinar, não sei se é a grega, enfim. Aí transformou aí o nome dele. Então ele fazia questão de que as pessoas também lembrassem de que boa coisa ele não foi.
né? Olha que lindo. Eu acho isso bonito, porque o Paulo, eu acho que ele fez uma leitura muito mais profunda, né, dessa questão da mudança do nome aí nesse momento. Muito provável pelo arrependimento sincero, que é o que o Honório vai trazer aqui para nós, tá? Tanto é que tem aquela passagem no livro Paulo e Estevão, em que as pessoas estão se despedindo dele lá no porto, né, gente? E que Lucas fala, gente, que coisa emocionante, eu vou escrever isso agora. Ele não faça isso. Não faça isso. Não quero que eles lembrem de mim dessa forma. Eles não podem esquecer o que eu já fiz. Nossa, é interessante, né? Gente, só uma personalidade como o Paulo Eu ia aqui citar está doida para justamente falar essa aí. parte, não porque é muito linda, é no prefácio. É no prefácio do livro que ele fala isso, né? Que não quer que escreva sobre essas vitórias, mas quer que escreva sobre as lutas, né? É isso Internas aí. que teve. É muito bonito, é muita humildade, né? Como É. ele compreendeu, assim, A mensagem. Incrível, né? profundamente conectado com Profundamente. Jesus. E que leva a esse processo todo de verdadeiro arrependimento, né? E passa pelo que o Jonas está comentando aí também, dessa ponto da pessoa mudar completamente, né? O seu comportamento. Mas seguindo essa linha, olha só, é uma imagem inspiradora, essa do João no deserto, chamando ao arrependimento, o deserto significando exatamente esse recurso. Ai, tem que botar minha tomada aqui, senão vai cair tudo. Ai, botei. Pensei que fosse a minha, que fui olhar minha tomada. Não é a minha aqui que está fora aqui do. Agora tá legal. Esse é um recurso de depuração, né, do ser pelo caminho da vida. A imagem é tão forte, inspiradora, está presente em vários textos bíblicos diversos, né? A gente vê várias coisas falando do deserto, até de uma forma assim é, sem correlacionar, né? A- ao sentido, sei lá, espiritual da coisa. E sim, ir ao deserto. Vamos ao deserto, até porque era uma região muito árida. Então, quer se isolar, vai para o deserto. Se tem um oásis lá, ótimo. Se tem uma tamareira, né, uma tamargueira, que bom. Dá uma sombrinha, pode até dar um fruto e coisa e tal. E ele faz a recordação aqui de Moisés, guiando o povo pelo deserto, quando lança a mão do fruto da tamargueira, que seria a tamareira, né, com o intuito de alimentar a sua gente. Então, muito daquele do maná, né, que vinha, né, vinha do céu, é, ele alguns estudiosos levam também para a tamareira, que era uma planta, né, do deserto, que conseguia descer as raízes muito profundamente para buscar águas, às vezes muito altas, às vezes mais baixinhas, retorcidas, mas às vezes muito altas, dava sombra, sobrevivia no deserto, dava fruto, e a tâmara era um dos frutos, né, não só naquela época lá atrás, mas na época de Jesus, como um dos itens mais caros e mais disputados. E o Emmanuel fala isso, inclusive, no Paulo Estevam. Ele vai citar isso também. E o Emmanuel não joga palavras ao vento. Então, tem alguma coisa aí. Então, tem todo um simbolismo. A tamargueira também aparece na história, que a própria Abraão plantou a tamargueira. Então, tem várias vezes a tamargueira aparecendo, a tamareira aparecendo aí ao longo da história. E, inclusive, o maná, que eu estava comentando aí, muitos estudiosos dizem que é a seiva, né, da, durante a noite, né, orvalhava lá tal, e eles soltavam uma seivazinha, que daquilo se fazia comida, se fazia tipo um bolinho, um pão, enfim. Alguém levantou a mão, foi o Jonas. Foi o Jonas. Tem uma outra coisa que ele estava no deserto, porque no deserto era onde as pessoas iam para se transformar também. Então, vamos lá, Jesus foi ao deserto antes de voltar foi lá para ser tentado e depois voltou para o trabalho. Paulo fez a mesma coisa, foi para o deserto para voltar transformado. E, e o povo hebreu inteiro, né? Moisés levou o povo inteiro para o deserto para transformar eles para eles chegarem na Terra Prometida. Então, tem esse simbolismo também dele, é, a voz que clama no deserto. No deserto é o local da transformação também. Isso. O deserto também, né, Xaxá, representa um afastamento do mundo material para que a gente possa silenciar e ouvir a Deus.
Tem esse Uhum, lado, é o deserto interno, né? Então a gente tem os uhum, dois desertos, o físico, tem o outro deserto, que você precisa uhum, parar, né? De vez em quando, não precisa ir para o deserto físico, mas é você parar e buscar o seu próprio deserto interior para isso. repensar a vida, rever seus valores, encontrar seus erros, também fazer sua jornada interna. Uhum. É, a gente costuma traduzir isso no mundo atual, moderno, de várias formas, né? A gente pode transformar num ano sabático. Né? Ah, vou procurar meu deserto, vou me encontrar, né? Vou fazer o caminho de Santiago de Compostela, enfim, a gente dá o nome que quiser. Vou para a praia lá em Guarapari, né? A gente É, vai é para bom, alguns lugares aí. Como e é que você é? pode o deserto daqui é bom também. Você pode simplesmente ficar no seu quarto. Sim. Bom, Não, é isso. É que é isso. A gente preciso, não é pode, isso? né? É preciso do silêncio para a gente fazer a conexão com Deus, para poder ouvir a Deus, e aí você trabalhar o seu processo de renovação e de arrependimento, tudo isso junto. Uhum. O silêncio, eu estou entendendo que você também está entendendo que não precisa ser só o silêncio sem som, né? Pode ser Não, algo, pode ser algo, eu, um silêncio interno, né? Porque quando é, Jesus por, falou, quando quiseres orar, vá isso, ao teu quarto, ao teu templo interno, né? Ore, mas ele não falou que não vai ter barulho do lado, né? Então, mas é isso mesmo. Então, isso é alguma coisa dessa. Alguém está levantando a mão também aí? Eu vi uma mãozinha ou não? Não, né? Não, Não, então tá. Tem alguém escrevendo no chat aqui, eu não sei o que que é, deixa eu ver aqui. não, eu Aqui acho que eu mesmo. coloquei alguns comentários, nada Ah, não, não, demais, tá, não. beleza. É, mas enfim, a gente tem que lembrar nesse nesse exemplo que o Honório está falando, né, que ele tá falando muito para nossa alma mesmo, né? Esse deserto do João Batista ali que ele representa, tal, é da nossa alma. Eu diria até o seguinte, por exemplo, a gente está podemos estar nesta encarnação em um grande deserto. E eu não duvido, porque talvez seja a encarnação primeira de muitos de nós aqui como espíritas, por exemplo, né? Em que a gente estuda a é. mensagem de Jesus à luz da doutrina. E na encarnação passada pode ser que a gente não tenha feito nada disso, muito pelo contrário, né? É, eu tenho para mim, assim, né, falando do meu lado aqui, que do lado de lá, entre na erraticidade, entre uma encarnação e outra, eu assumi umas coisas lá que eu não sei se eu vou dar conta aqui nessa vida, mas porque de vez em quando me vem uns alertas, umas coisas assim, parece que liga a luzinha vermelha, sabe, gente? Acho que acontece com muita gente, sabe? Que eu acho que remete, ó, tipo assim, cara, é a última oportunidade, sabe? Se não for aqui dessa forma, vai ser de outro lugar de uma forma mais complicada. Então, aproveita. Talvez estejamos passando por um deserto nesse momento da presente encarnação. Aí aqui, claro, a gente pode passar por micros desertos, né? Desertinho Uhum, aqui, vamos ali e tal. Mas talvez hoje, na nossa presente vida, a gente esteja passando por essa exaustão. Exaustão das coisas tão somente materiais, das coisas tão voltadas tão somente para o egoísmo, para o nosso orgulho, para a nossa vaidade. Estamos aqui enfrentando o nosso deserto. Então, pode ser que a gente esteja passando por ele, viu? Portanto, diz Honório, desde o deserto o Batista opera como arauto, como aquele mensageiro da renovação. O precursor, o Batista. Olha que interessante, ele não fala o João, né? Ele fala o Batista. Então, nesse processo do batismo que ele representa, né, o batismo, o João como sendo esse mensageiro da renovação, propondo por instrumento afinado da lei, o arrependimento pessoal, por ação vigorosa da consciência desperta, até grafar aqui, em favor do inventário das suas realizações. Eita, é muita coisa. Vamos por partes, bom, né? aí pronto. Vamos por partes. Ó, Esse inventário aí é muito longo. é. É bom Então, e não ah, saber. pois é.
grande Deixa, mensageiro, o que ele trouxe, o que ele disse, então, foi realmente, dos que estão aqui, o maior foi João Batista, porque ele trazia essa mensagem do arrependimento pessoal. Ele, Jonas, voz que clama no deserto. Jonas levantou a mão, desculpa, Jonas, essa mãozinha se confunde aqui, desculpa. ó, Pode ficar à vontade. arauto da renovação. O texto em grego para arrependei-vos, na Bíblia em grego, é o metanoia, que, traduzindo ao pé da letra, meta de mudança e noia de mente, ou mudança de mente, né? Metanoia. Então, exatamente isso. Renovação, Arauto da renovação, mudança de forma de pensar. da forma de pensar. A Cris é muito acostumada com esses termos, mudar o mindset, né, Cris? Você é uma pessoa do RH. Hoje a gente moderniza, a gente moderniza bastante as coisas, mas é isso, né, É gente? isso, é verdade. A essência, né? É assim, quando eu fiz o curso na federação para fazer palestras, eu não queria fazer palestras, eu queria trazer esse conteúdo para dentro, a espiritualidade para dentro da organização. Então, eu tive que fazer um translator mesmo. Como é que eu vou dizer isso aqui sem entrar na Diferente. questão religiosa, né, da religiosidade, que não tem nenhum problema, mas assim, a espiritualidade é diferente, entendeu? Minha intenção foi muito, muito isso, internalizar bastante para conseguir passar a mensagem com palavras diferentes, né? Com Uhum. contexto, com exemplos diferentes, mas que estivesse todos pautados no amor, na transformação, na felicidade, na paz, né? É um exercício, viu? Eu fico tentando É. sempre fazer muito isso. Não, mas é isso mesmo, você vai falar assim, pois é, né, no lado profissional, pois é, gente, vamos lá, tem que fazer uma renovação, né, a pessoa, não, mudar o mindset. Ah, sim, isso eu já faço, Isso, já li 5 livros sobre o assunto. isso. Não tem problema, o problema é que a gente se transforme. A questão é só essa. Para você ter uma ideia, eu trabalhei na empresa cristã e 60% era protestante. E eu fazia o devocional toda segunda-feira. Eita, Cris, Então, que assim, eu acho responsa. que eu tenho algum débito aí nesse sentido. Eu já entendi que talvez eu tenha sido muito rígida, né, na religião que eu professei em algum momento. E é muito interessante como eu permeio muito em todas as religiões e tento levar a mensagem de Jesus acima de qualquer coisa, né? A mensagem do amor de Deus, mas sempre tive acesso e sou muito grata por isso, muito mesmo, por ter essa Pois é, oportunidade de permear entre elas, de ser acolhida, aceita entre elas e aprender muito com eles. Muito. olha só. Antes de passar para o João aqui, a Cris deve ser daquelas que as pessoas olham e falam assim, qual a sua religião? Ela, só espírita, mas você não tem cara de espírita, né? não, Você tem não cara é de freirinha. evangélica? É freira, tem a cara de freira. João, fica à vontade aí, João. Então, seguindo o que Jonas tinha citado, né, eu lembro que o Carlos Pastorino, na obra dele, Sabedoria do Evangelho, chama essa passagem da metanoia de transmentalização. É justamente Ó, isso. A mudança de mentalidade ele chama de transmentalização. Câmbio. maravilha, maravilha. Transmentalização. Olha, os nomes vão ficando cada vez mais. Tem que fazer um translate aí também para a Cris começar a usar isso aí nas palestras dela, nas empresas. Mas é legal, gente, ó. Então, beleza. É um, é um exemplo bacana que a gente vê muito no. Hoje, eu tenho certeza que a partir de agora a gente vai ler a palavra deserto no Evangelho de Jesus ou na Bíblia. Vamos olhar com outros olhos agora, né? Claro que graças aos ensinamentos da doutrina espírita, que é a chave, com que tudo se explica de forma fácil, como diz Allan Kardec. É, mas que a gente pode falar diferente também, né, meu querido, para poder atingir aí outros públicos, né? E Moisés, a tamargueira, enfim, tem todo um simbolismo muito bonito dessa planta do deserto que alimentava, que dá sombra,
que pode ser o oásis aí, né? No oásis, que a própria Denise comentou, a gente encontra uma tamargueira lá, uma tamareira, para a gente descansar um pouco embaixo, tem um alimento, enfim, Deus não nos abandona, nem nesse deserto da exaustão, né? Da exaustão. Então, desde o deserto, o Batista opera como arauto da renovação, propondo por instrumento afinado o arrependimento pessoal, por ação vigorosa da consciência desperta. Então, gente, a gente não adianta pretextar desconhecimento ou que estamos na nossa infância espiritual. Esquece, esquece. Isso já passou. Foi-se o tempo. Temos a consciência desperta. Tá? Então, a gente tem que usar, através do arrependimento pessoal. Eita, acho que alguém está querendo publicar. Só um minutinho, acho que eu cliquei no botão errado aqui, gente. Bom, por causa dessa consciência desperta que nós temos a consciência desperta. Não importa se a gente está usando mal ou bem, mas está desperta. Então, com ela, a gente fazer esse inventário das realizações, né? Aí eu acho que entra-se um pouco do conhece-te a ti mesmo, né? Que muita gente usa como autoconhecimento. O que cá entre nós, eu tenho uma cisma com esse termo, autoconhecimento. Porque autoconhecimento sem autoaperfeiçoamento, como diz o Emmanuel, não serve para nada. Eu me conheço. Eu me conheço. Eu me conheço. A gente começa a levar para o lado assim, eu me conheço, não adianta. E não é eu me conheço, eu vou mudar. E eu vou me transformar. Então a gente passa pelo conhecimento de si mesmo, mas o próprio Santo Agostinho já dá uma fórmula bacana da gente se autoconhecer e mudar, passa por esse inventário das realizações. A caminho da síntese evolutiva tão evidente quando Jesus se refere à queima do joio. Isso aqui é bacana, isso aqui é bacana. Se refere à queima do joio em feixes e ao armazenamento do trigo em celeiros, conforme as anotações de Mateus, lá fala lá da parábola do joio e do trigo, que o próprio Jesus explica o que seria esse joio e esse trigo, né? Então, nesse inventário nosso das realizações, a gente consegue, pelo conhecimento de nós mesmos, a gente consegue identificar uma série de coisas, inclusive o que é joio e o que é trigo. Isso faz parte do processo do Xaxá, arrependimento. Oi, Jonas, diga. tem um entendimento. Ele não levantou a mão, por isso que eu não vi, desculpa aí. Eu não levantei, eu estava procurando para mudar a mão aqui, aí eu já tava, vi que o áudio Nossa, estava aberto, eu já chamei. tô brincando, só para não justificar que eu não vi. O, o joio e o trigo. Então, existe Hum. uma interpretação, a mais comum, a mais divulgada, de que chegará o dia em que cada um de nós ou vai ser considerado joio, ou vai ser considerado trigo. Se você for joio, você vai para o fogo. E se você for trigo, você vai para o celeiro do seu Senhor. Então, é uma ideia de exclusão, né? Vamos achar quem é joio e ir por fogo mesmo. Ou, ou vamos ficar longe do joio para não ser confundido e não ser amarrado. E tem uma interpretação mais interessante sobre a ideia do nosso joio. Eu tenho joio, eu tenho trigo, né? E eu tenho que jogar no fogo o meu joio. Não é uma pessoa inteira com joio, mas o joio, né, de cada um. Uhum. E só complementando, Denise? né, o que Jonas comentou, eu acho interessante é que o joio, ele cresce junto com o trigo e a gente ele não é arrancado no início. Ele vai crescer junto. E só no final, na hora da colheita, é que você tira o joio e fica com o trigo. E a gente não consegue fazer isso antes, né? Aí tem todo o simbolismo da importância de você saber o que é certo, o que é errado, né? De você saber dos contrastes, tá? De você crescer, né? Com esses parâmetros de certo e de errado. Cris? Ok. Eu estava pensando aqui sobre o autoconhecimento, né? Que o Xaxá estava falando e que o Emmanuel lembra que, obviamente,
Não adianta, é como o batismo, não adianta só falar, me arrependo, né? Você tem que mudar. Joana diz uma coisa linda, ela fala assim, que o homem consciente, ele não se culpa nem se julga, ele se transforma. Ela diz isso, né? Mas Boa, o que é que boa. a gente entende também? Que quando você começa, é um processo. E a parte mais difícil é a prática mesmo. Até que é mais fácil, você precisa também de um tempo para internalizar. Então, quando você começa um processo de autoconhecimento, você já quer, você já quer, você já começou na realidade, você já sabe o que é, você já está achando muito legal. Não, assim, tem alguma coisa que está me incomodando, que mesmo que eu não mude ainda, mas eu começo a me sentir desconfortável, digamos assim, né? Nessa minha insistência no erro, né? Então, assim, é como diz o filósofo, né? Aquele lado faz parte, né? Do processo. É um processo difícil demais. A parte mais difícil, com certeza, é a prática, né? Uhum. Le- Lembra, Cris, do nosso estudo sobre a semente que cresce? Aí, Então, tá aqui, o Xaxá está comentando, é, né? A semente que cresce, uma passagem interessante, que a semente vai crescer, entendeu? A semente vai crescer e Vai. nós ficamos até falando da importância da ceifa. Depois que ela cresce, né? Depois que germinou e que virou milho, ainda tem que o grão virar grão, que senão, né, fica só espiga seca, não é? gente, e o medo de crescer é muito grande, o medo de ser bom e ser feliz é muito grande, porque a gente não sabe o que é isso. A gente se culpa, ainda tem essa culpa, né? A gente carrega muito, a gente acha que não merece ser feliz. Isso puxa a gente para trás. Uhum. Né? É uma briga aí do passado da gente, de muitos séculos, com o homem querendo renascer, né? Ser diferente. Mas vamos lá, É uma, é vamos uma na luta fé. constante. Vamos na fé. A Cris trouxe aqui para a gente o que está na Religião dos Espíritos, né? Que o primeiro é o movimento descendente, né? E o outro é E, o ascendente. Xaxá, eu achei, Xaxá, o primeiro movimento é descendente até chegar a essa exaustão. Você faz concessões das ofertas que recebeu de Deus, você desvirtua essas concessões de Deus, ou seja, você sai da lei divina, né? Aí você vai para o sofrimento, que é um mensageiro divino, para dizer que você está no caminho errado, e aí você fica na rebeldia, ele vai dizer, na revolta, na ingratidão, até levar você à loucura ou às trevas, às próprias trevas. Aí você fica exausto, é a exaustão. Da exaustão aí fica a aflição. Isso já é a subida, porque a aflição vai lhe ensinar a paciência e a humildade. Vai ter que ser, Uhum. porque não tem outro jeito, né? E aí você vai ascendendo, vendo as belezas, né? E vai vestindo essa túnica da paz, né? Da paz consigo mesmo, né? É bem bonito, assim, o capítulo é maravilhoso. Uhum. Não, legal. Vou ler aqui porque eu acho que o chat não aparece na gravação, né? Mas é no Hum, Religião dos Espíritos, capítulo 29. Tem um título, não, né? deixa eu ver. Não é versão prática, aqui na versão prática acho que é a versão do Deixa Religião eu dos ver. Espíritos, capítulo 29. Aqui Deixa eu ver se trata, eu acho. Emmanuel vai tratar dessa questão aí que a Cris está trazendo para nós. É isso, né? É igual o filho pródigo, né? Versão prática, exatamente. É É o o nome título, né? do Do capítulo, é. capítulo. Então tá, versão prática, ok. É o que a gente vai ver no filho pródigo, né? O caminho que ele faz, né? Que ele pega a herança dele, reivindica, vai, corre, gasta do jeito que quer, As e ele cai. concessões. É, as concessões ali. Exatamente. Aí ele cai. Porque cai, né? Ele depois começa a levantar-me-ei. Aí começa o movimento, né? Do ascendente aí, né? Hum, Ó, então aqui, o Honório, né? Traz para a gente a necessidade desse inventário das realizações. Temos a consciência desperta, então não adianta realmente pretextar engano, ou erro, ou não conheço, ou desconhecimento. Nós temos sim. E
essa questão do crescer juntos, aí realmente foi bem conversado aí, bem falado, e é bem estudado esse assunto. Muitos das nossas qualidades, né, elas nascem dos nossos defeitos, né? E se não fosse o egoísmo, a gente não né, lá do seu início, né? A gente não ia querer cuidar da gente mesmo, né? Então, olha o egoísmo ali, caminhando junto ali, e aí se você mata logo no início, você não se cuida. Não usemos isso para poder dizer assim, ah, estou cuidando de mim, agora vamos fazer. Isso é egolatria, né? Não, não é isso. Mas se mata lá no nascedouro, né? Corta, você não sabe o que é joio, o que é trigo, como disse bem a Denise ali, você não vai saber. Então, tem que fazer uma análise, fazer um inventário, e o que for joio, depois que a gente descobrir realmente, a gente amarra, opa, isso aqui não, tá amarrado em nome de Jesus, e joga no fogo para queimar, né? Fala, Jonas. Acho que foi o Jonas depois da crise, né? Só lembrando de Paulo de novo, né? Que ele foi convertido, mas muitos dos defeitos que ele tinha foram reaproveitados nessa nova criatura. Então, como por exemplo, ele era ousado, ele era corajoso, ele era determinado, ele tinha um intelecto aguçado, ele era zeloso pela religião, ele era um líder. Então, todas essas capacidades que ele tinha, a disciplina, essa firmeza de caráter, tudo isso só ajustou um pouquinho. Só que em vez de ele perseguir os cristãos, ele criava novos cristãos. Então, o que parecia ser joio, né? Foi só ajustado e virou trigo. Mais um belo exemplo, viu? Cris, acho que você está É, na vez aí. o Paulo, ele usa a mesma força, a mesma energia para o bem. A ideia é essa. É a gente usar. Essa semana eu queria dizer, gente, que essa semana eu fiz uma live e que uma pessoa que estava comigo dividindo a live me obrigou a confessar um pecado publicamente na live. Porque ele começou assim: vamos tocar aqui na questão do orgulho, e eu vou dizer, Cris, eu queria fazer uma pergunta para você, e vou logo trazer para mim. Eu sou uma pessoa orgulhosa. A criatura diz: eu sou. Você é uma pessoa orgulhosa? E eu vou dizer que não sou agora. Ela, né, olhando assim, eu, sim, Com sou. muito orgulho, eu sou orgulhosa. E já me orgulhei de ser orgulhosa. Agora eu já não me orgulho, então eu andei alguma coisinha. Mas foi engraçado, porque o falar é importante, botar para fora, né? Porque Uhum. você sente um peso ai, nossa, é tão feio ter orgulho, é tão feio ser egoísmo, e eu falar, não, isso, deixa sair que é melhor, que a gente controla mais, né? A gente escuta, quando a gente escuta a própria voz dizendo isso, tem um peso diferente, né? Não fica aquele negócio tenebroso dentro da gente. Mas foi engraçado, mas foi libertador também, não foi ruim, não, a experiência. Foi só o susto na hora que eu tomei quando ele perguntou. E aí, João? Eu ia falar justamente o que Jonas puxou aí em relação às virtudes que Saulo tinha, né? E que passaram para Paulo. A gente não sabe em que medida aquilo que para nós hoje é uma má paixão vai continuar sendo uma má paixão para sempre. Na verdade, não vai, né? Algumas vão se transmutar e vão se tornar uma boa paixão. Porque assim, a paixão em si não é ruim. Paixão é algo que nos move. Agora, a má paixão é ruim. Quando a gente tem consciência e redireciona o desejo, essa paixão, ela se torna aliada e ela vai contribuir para o progresso, né? Como uma força motriz. Então, se você ficar se podando de tudo, sair arrancando, né, esses princípios porque acha que eles levam só para coisa ruim, você está tirando as suas molas propulsoras, você vai ficar parado, né? Então, a dinâmica é essa, é difícil pra caramba, é uma luta interna permanente, mas a natureza, Deus nos fez assim. A gente tem que lidar com isso até que a iluminação se faça, né? E aí todas essas molas vão trabalhar para aquilo que é bom. Então não adianta estar arrancando agora, porque você vai ficar sem vitalidade, vai ficar sem entusiasmo, enfim. Câmbio. Rapaz, só reflexão boa mesmo aqui, viu? Então, Paulo realmente fez essa. Como é que é o termo, João, que você falou? Agora eu esqueci. Transmentalização, né?
Segue pastoreio. Transmentalização. Transmental, Transmentalização. transmentalização. Vou até anotar. Mentalização. Ó, Vai deixa eu até entender anotar também aqui. depois do ponto. Transmentalização. Bom, botei no chat aqui. É, porque, assim, e o Emmanuel, ele vai falar para a gente, né, corroborando com o que o João falou, com o que o Jonas também trouxe com relação ao Paulo, que a gente vem comentando, que realmente foi uma mudançazinha de chave ali, né? Chave estava para um lado, mudou a chave para o outro, usando a mesma força, né, como a Cris também disse aí. Diferentemente da nossa querida Maria Madalena, né? Que conta Emmanuel que a transformação dela foi, a renovação, vamos colocar assim, foi visceral. Ela teve que mexer com muita coisa internamente para poder virar essa chave. Paulo não. Não, nossa, é tão lindo, né? Quando a gente fala, vai lembrando desses textos, porque a gente vê o Paulo e Estevão, quando Abigail mostra para o Gesiel, né, para o Estevão ali, ah, é meu noivo, e Jesus. E aí, quando ele olha, vê Jesus do lado de Paulo, né, de Saulo. É meu noivo. Ele, da mesma forma que ele defende a Moisés, quando ele conheceu Cristo, ele vai defender. Gente, é lindo, né? É lindo. Tanto é que ali naquele momento, né, aquele momento do apedrejamento de Estevão, ali já mexeu com Paulo. Ali já mexeu com Saulo, né? Ali já foi o começo. Já foi talvez a queda ou essa ascendência. Não sei, Cris. Um dos dois aí, né? Os dois ao mesmo tempo, né? É esse É, estado de exaustão que é ele que vai funcionar, ele mesmo, é, né? Porque é, não tem mais para onde ir. É um momento exatamente. que híbrido, né? Não É, existiria tanto Paulo é, sem Estevão, né? exatamente, exatamente. Tanto é que depois ele lá, desse momento em diante, nós não podemos mais ter relação, esquece, me esqueça, mas ele não aguenta, né? É, A saudade foi tão grande, a coisa foi tão forte, que ele foi procurá-la. Aí ela já era cristã. Olha que loucura. é, Diga, é. Jonas. Rapidinho, a gente estava falando da mudança de mente, da conversão, da mudança de nome, e tinha uma série de exemplos, e tem o Gesiel, né? Que virou Estevão, e que Isso. também teve toda essa passagem de chegar, dessa exaustão, porque foi perseguido, tudo foi destruído, queimado, aí ele mudou a revolta dele, né? Mudou tudo, mudou de nome, Uhum, mudou de religião, e uhum, aí o que depois virou um gatilho para Paulo. exatamente, exatamente. Gesiel ali. Engraçado, Gesiel. Pode falar, João. João quer falar de novo, né? Antes que eu- Ô, Não, é Joãozinho, só Joãozinho, encaminhar. eu posso fazer uma pergunta, porque é dentro do que Jonas falou, porque eu não sei se você vai mudar o assunto. Não, não, vou mudar não. Vou só dar um Ah, encaminhamento então aqui em pronto. questão de ordem. A gente tem mais 10 minutinhos para a gente não ir para o segundo ponto do texto, né? Fechar por aqui mesmo. Deixar a parte 2 Sim, para o Reino dos a Céus. Só próxima isso. reunião. Certíssimo. Tranquilo. É porque quando o Jonas falou agora, como Estevão, que foi exaustão, eu tenho impressão, vejam se eu estou errado ou não, que isso, tudo que Estevão passou, não foi a exaustão, foi a purificação já. É o que o Xaxá falou, não sei se foi a parte da aflição ou se foi, né, já da subida, porque a linha é muito tênue, né? Mas porque o Estevão, ele já veio assim preparado para aquilo tudo, né? Então me parece que ele não teve não foi exaustão. Isso aí já estava resolvido nele. Foi a purificação, é como se fosse assim um fechamento, né? Opa, aqui vamos encerrar o ciclo e vamos coroar com tudo que ele passou ali, né? Aqueles momentos, né? Porque ele conduzia a família de uma forma assim Uhum, impressionante, né? Ele com as orientações dele e de uma forma, de um amor e de uma compreensão, de uma caridade, de uma bondade que é impraticável do ponto de vista da gente. Ah, como é que vai praticar isso nessa situação, nesse momento? Será que isso não é uma coisa muito assim, muito, né, só de livro mesmo, ninguém nesse planeta Terra tem condições ainda de agir dessa maneira. Ele inspirava as pessoas a agirem de uma maneira cristã. A própria irmã, Abigail, o pai, com orientações. Tinha um momento que ele dizia: faz a oração,
né? Ele orientava, Uhum. inclusive, com qual oração deveria, aquele momento, ela fazia lindamente, né, a oração. Então, assim, não sei o que é que vocês acham, né? Eu tenho impressão isso, que foi o coroamento, sabe? Foi a purificação. Ele já tinha passado do estágio da exaustão. Eu ia comentar quando você entrou aí para falar, Cris, mas é isso mesmo. Eu ia comentar que no caso dele pode ter sido um pouco diferente, uma exaustão É. diferente. Usando aí o termo Foi a que exaustão o Jonas física. trouxe. A dele Física, foi física. fisicamente estava um bagaço, coitado, né? Sofrendo, doente e tudo mais. Mas na hora que foi apresentada a mensagem, ele não conheceu o mestre, gente. Bastou Pedro falar. Quando Pedro fala, associa a Isaías, ele. Aí ele falou, gente, é o Cordeiro. É o cara que viria para isso, e tal. E aí sim, aí para mudar, para fugir até da perseguição, porque, né, não é só o fato de virar cristão para mudar o nome. No caso dele foi para ele se esconder, né? Esconder a quem ele era, porque estavam procurando por ele, ia ser dado como sumido, um escravo que fugiu, coisa do tipo assim, né? Podia dar ruim para ele. Por isso que mudou para Estevão, né? Mas realmente, como o Aruda até uma vez comentando, um Velho Testamento fez um Estevão, sem nem conhecer Jesus. Olha só, ele já era cristão sem conhecer o Cristo, né? Então, Bartolomeu você vê, também, não foi? Bartolomeu também passou por esse processo. Quando estava é, conversando é, com Jesus embaixo da árvore, ele percebeu, ué, é ele mesmo, o Messias, né? Lucas tem reconheceu. isso também. Lucano, na vida dele, tem isso. É esse É, negócio de não conhecia Jesus, não, mas isso, era altamente cristão, cristão, exatamente, né? cristão. Isso, exatamente. É, fantástico. Bom, como disse o João, realmente o tempo não vai dar para a gente avançar, mas é assim, é, isso aqui merece uma releitura, agora com outros olhos, essa primeira parte. O Arrependei-vos, nós temos sim o que está lá no Céu e o Inferno, de Allan Kardec, né? Falando dos 3 estágios lá, o arrependimento em si, a expiação, porque é causa e efeito, sinto muito, é lei, é lei. Deus pode ser assim, misericordioso, né? Pode dividir em 300 prestações, não tem problema, vai dando aquilo que a gente dá conta de pagar, mas vamos ter que expiar essa paradinha sim. E depois de expiar, a gente vai ter que reparar. Aí são às vezes, encarnações para poder reparar aquele erro. Encarnações sustentando, no bom sentido, né? Não materialmente, financeiramente, até assim também, corações que a gente desencaminhou, que a gente fez mal. Não só um, como às vezes coletividades, né? E esse é o problema dos administradores, né, públicos, os governantes e tudo mais. A depender, ele vai ter que reparar muita coisa durante muito tempo, né? Então, arrependimento, né, como a Cris falou, não é simplesmente, arrependi, tô arrependidinho da Silva, tá, e aí, né? E aí? Não, tá bom, não serve não? Não, não serve não. Agora vocês vão ter que espiar essa paradinha aí. É mesmo, tá bom aí também, tá bom, já paguei, hein, minha dívida. É, meu amigo, mas e aquele mal que você fez? Aquela família que você deixou desabrigada, desamparada, lá, 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 lá. Ó, gente, é só levantar a mão, aparece uma mãozinha aí, né? Esse é o Ah, zoom aí, ó. que legal. Acho que tem que habilitar esse negócio aí. Vou Meu tá, que eu testar. levantei aqui. Ah, o de Que Jonas legal. também, ó. Ah, o meu Tá vendo? não. Por isso que naquela hora eu tava Tem, vendo uma tem que mãozinha manter levantar, mas era a minha levantado. aqui. Eu Foi, que falo, legal. eu falo muito com as mãos aqui. Ô, Mas enfim, Xaxá, diga. o Jonas levantou a mão de verdade ou tava brincando aí com a Acho que inteligência era a artificial? gente Tava testando. brincando. Tava Tava brincando. brincando, então tá bom. Não, porque assim, isso aí não cabe só nessas 3 palavras, né? Começa com remorso, né? Remorso por É, alguma coisa errada que a gente fez, né? Aí o próximo passo é, seria se arrepender ou não, né? E depois isso. também, eu penso assim, que depois da reparação também não fica aí. Porque depois que você aprende, que passa pela dor também, você não quer que ninguém mais sofra, que ninguém mais É um passe por estágio bem aquilo. avançado, hein? Então, você não quer só reparar a quem você feriu ou a quem você prejudicou, mas você quer fazer com que os outros também, olha, isso aqui não é legal, você quer ajudar os outros a não passar por É. aquilo, se for possível.
a não sofrer, a não cair naquilo, né? Você quer expandir para todo mundo, né? Uhum. Porque quanto mais gente feliz tiver, melhor, né? Bem melhor, né? É É. Para uma todo mundo. mudança de comportamento muito grande que fez. Não, aí é um avanço, acho que é um up aí, um Muito salto aí que não é todo mundo que depois de reparar vai ter esse sentimento, mas É é, a- metanoia, mindset, transmenta. Mentalização, transmentalização, o negócio aqui é sério. Mas o remorso, Cris, sabe, analisando aqui, pensando também, é algo que o remorso não quer dizer sinal de arrependimento, né? A gente exato. pode ficar com aquele remorso, mas as três fases do arrependimento, acho que é do arrependimento em si mesmo. Aham, Caraca, por que que eu fiz isso? O remorso, ele pode levar para um sentimento que às vezes pode virar um sentimento de culpa, que aí cria aquela uhum. monoideia e aí pode paralisar. Aí por É isso até que Jesus pior. curava os É, paralíticos, curava os coxos, né? Porque as monoideias paralisavam e paralisam. Aí é pior. Aí a gente isso. fica cego, aí Jesus tem que vir para curar, a gente fica surdo. Então você vê, a gente está entrando nas curas do mestre aí, se a gente fica no Perfeito. monoideísmo nessa questão só do É isso remorso. O mesmo. arrependimento já começa a avançar um pouco É mais, né? É uma Gente, ó, essa primeira. oportunidade, o remorso, né? É uma oportunidade. Exato. Pode levar para o outro Insights. lado. É. Insights. Vamos falar bonito aí, né? Do mundo da crise. Surgiu um insight de mudar o mindset, né? Da transmentalização e assim vai. Cris, você tá cheio de insights aqui, viu? Deixa eu É te falar um você que está negócio. Ô, inspirando aí, você. gente, isso tudo para quê? Arrependei-vos. Para quê? Para que a gente comente no próximo nosso encontro. Pois está próximo o reino dos céus. Eita, bendito o reino dos céus. Aí eu queria fazer um convite já, dar um spoilerzinho. Na realidade é um convite, né? Para que a gente vá numa outra obra do Honório Abreu, que, gente, é fantástica. Que vai falar definitivamente o que é esse bendito reino dos céus. Eu acho que é até interessante a gente ler essa parte e para começar, né, a falar desse assunto na próxima, tá bom? Então, tá aqui no livro, ó. Vou até abrir rapidinho aqui, E no todo livro mundo tem. Todo mundo tem, ganhou esse livrinho. E se É. não tiver, gente, tem lá no NetSearch, tem esse capítulo que dá para a pessoa ler, né? E olha só, o Caminho do Reino, eu acho que é no capítulo 16, deixa eu ver se é isso aqui mesmo. Vamos lá, vamos abrir Você sabe aqui. que é o tema do NEP Nordeste, né? Reino dos céus no coração dos homens. Opa, Cris, pois olha aqui, isso aqui vai dar um ótimo estudo aí para você, quer ver? Não. Medidas aqui, gente, cadê aqui? O céu e a terra. Ah, Jesus. Não, é o primeiro, tá aqui. É o capítulo 1, né? Capítulo 2. Não, é o 1 mesmo, é o 1. O Reino dos Céus. Gente, o livro começa com esse capítulo. É fantástico. Então, sugiro para a próxima reunião que a gente vai ler aqui, estudar essa parte, pois o reino Uhum. dos céus está próximo, a gente dê uma lida no que o Honório fala sobre o reino dos céus. Isso aqui Maravilha. é lindo, tá bom? Tá Então bom. fica aí, estou fechando aqui, como diz o João, câmbio, encerrando por hoje. Para o compartilhamento aqui, Obrigada, Cris. Xaxá. Muito obrigada. Foi maravilhoso. Nossa, o estudo foi muito bom. Excelente o estudo. Já está no nosso Honório, horário. Jesus e Kardec, fica tudo mais fácil. Já está no nosso horário, então, já vamos fazer o Isso. nosso encerramento, não é mesmo? Para cumprir os minutos, tá? E assim, vamos elevando os nossos pensamentos ao alto, pensando em Jesus, nosso mestre, nosso guia, e agradecer por esse momento, por estarmos aqui reunidos, pensando em Jesus, pensando em suas palavras, para que possamos, de alguma forma, Senhor, fazer com que possamos fazer o nosso crescimento moral, que a nossa jornada seja, de alguma forma, melhorada, aliviada e engrandecida pela luz que nos ilumina, pela luz do nosso Senhor Jesus Cristo. Permita, Senhor, que possamos estar juntos novamente em um futuro encontro e que tenhamos também uma semana agradável, uma semana de paz, uma semana
em que as coisas possam transcorrer de forma boa e bem tranquila. Desejamos a todos tenham uma boa noite e a todos aqueles que irão assistir os estudos, que aproveitem bem essas palavras. Tudo de bom, pessoal. Estaremos juntos Obrigada. novamente breve, tá bom? Breve. Tá Boa joia? noite. Beijo, gente. Bom, Fiquem com beijo. Gente, fiquem com Boa Deus, noite, viu? pessoal. Tchau, Muito te ver, obrigado, hein? tu, Tchau, querida. gente. Bom ver Boa você. semana para todo mundo. A Tchau. Eu todos vou nós. interromper Grande a abraço. gravação.